Este é o programa Classe Bíblica no Ar. Nós estamos outra vez vindo a você com o nosso curso Homilética, falando de Deus aos homens. Na aula de hoje nós temos alguns objetivos a ser alcançados. E eu gostaria que você acompanhasse comigo esses objetivos que eu estarei lendo. No final dessa aula você deverá, em primeiro lugar, descrever a relação entre piedade e devoção na vida do pregador. Em segundo lugar, definir o que é sinceridade e o significado real da humildade na vida do pregador. Terceiro, descrever as duas qualidades que permeiam a vida do pregador da Palavra de Deus. E, em quarto lugar, mostrar a distinção entre otimismo e pessimismo na vida do pregador. Em quinto lugar, citar o fator determinante do caráter da pregação do pregador. Nós apresentamos na nossa aula anterior, na aula de número 1 e número 2, algumas características do pregador, principalmente algumas características em seus aspectos físicos e mentais. O pregador, ele precisa estar mentalmente e fisicamente bem preparado para o seu trabalho. Entretanto, ele precisa ter outras características que eu gostaria de discutir com vocês nesta aula. Nós vamos basicamente discorrer sobre 9 características que o pregador precisa ter na sua estrutura, na sua vida espiritual. Vamos então iniciar a nossa aula pelo texto de número 1. O título dele é Piedade e Devoção. Falamos na introdução que vamos destacar 9 características básicas que o pregador precisa ter em sua estrutura de vida espiritual. E nós iniciaremos então, nesse texto de número 1, falando de piedade e de devoção. Esses são 2 requisitos indispensáveis que o pregador precisa ter. A palavra piedade vem do latim pietate e significa devoção a Deus, retidão e amor. O pregador piedoso é aquele que sensibiliza com a situação daqueles a quem ele ministra. Se ele é piedoso, ele jamais ficará alheio às vivências, aos sofrimentos, às dificuldades que a sua plateia tem. Mas ele não apenas é sensível no sentido de entender a gravidade e o grau de sofrimento e de necessidades que o seu público tem. Mas, acima de tudo, ele se move no sentido de ajudá-los. O pregador piedoso é aquele que ama aqueles a quem ele está ministrando. Aliás, este é um princípio de Deus, nosso Pai. Ele rejeita o pecado, mas ama o pecador. O bom pregador é aquele que tem esse requisito. Ele é alguém piedoso. Ele é alguém que se compadece das necessidades daqueles que o ouvem. Eu gostaria de partilhar com vocês um texto muito interessante que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Paulo é muito claro nesse versículo. Ele está dizendo que o exercício físico é de pouco proveito. Agora, é bom lembrar que ele não disse que o exercício físico é de nenhum proveito, porque existem muitos proveitos no exercício físico. Aliás, este foi tema da nossa aula anterior. O pregador precisa estar bem fisicamente. Entretanto, a piedade é indispensável à vida do pregador. Se ele não é piedoso, isso quer dizer que ele está numa área de atividade que é um equívoco, que é uma contramão naquilo que ele vive interiormente. O pregador precisa ser um homem ou uma mulher, acima de tudo, piedosa. Mas além de ser piedoso, o pregador tem que ser alguém devoto.
Devoção é condição indispensável a que qualquer uma pessoa salva assuma o ministério da pregação da palavra de Deus. A palavra devoção vem do latim devotionis e significa dedicação. É claro, e é dedicação a uma causa sublime e a um ser sublime. É devoção a Deus, Criador de todas as coisas e Senhor das nossas vidas. A devoção é a prática da piedade. Isso quer dizer que devoção é um desdobramento dessa qualidade indispensável na vida de todo pregador. O indivíduo tem que ser devotado a Deus. É claro que isso não significa que ele deve isolar-se do mundo. Aliás, é preciso interpretar corretamente passagens bíblicas como não ameis o mundo. A Bíblia traz diversos significados para a palavra mundo. É preciso interpretá-la dentro do seu versículo. Às vezes, ela está falando da humanidade como um todo. Outras vezes, ela está falando do cosmos. Ela está falando das coisas criadas. Outras vezes, ela está falando de princípios e valores deste mundo. O cristão é alguém isolado dos princípios e valores deste mundo que são antagônicos à palavra de Deus. Entretanto, ele é alguém inserido na sua comunidade. E ali ele precisa demonstrar uma vida de devoção a Deus. Devoção à vocação e ao ministério que recebeu do Senhor. Aliás, esta era uma máxima do apóstolo Paulo. Ele dizia: estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. O texto 2 nos traz duas outras características: sinceridade e humildade. O pregador precisa ser sincero. Ele precisa ser alguém confiável. Os seus ouvintes precisam saber que ele é um indivíduo sem segundas intenções. Ele é um indivíduo que, acima de tudo, crê nas verdades que expõe. Aquilo que ele prega não é apenas fruto do que ouviu ou do que pesquisou, mas, acima de tudo, é fruto das suas convicções. O pregador tem que ser alguém sincero. Ele tem que ser sincero com os homens e, sobretudo, ele deve ser alguém sincero diante de Deus. Agora, existem algumas ressalvas que precisamos fazer. Em primeiro lugar, a sinceridade do pregador não deve levá-lo a ser alguém mal educado, alguém de reações grosseiras, de forma alguma. Às vezes fazemos confusão entre ser franco e ser mal educado. Existem aquelas pessoas que procuram justificar a sua falta de educação dizendo que são francos ou que são sinceros. O pregador deve ser alguém polido. Entretanto, deve ser alguém cuja vida está baseada na sinceridade. Além disso, ser sincero não é sinônimo de ser insensível. O pregador alheio às coisas e à vida dos que lhe ouvem, ele não será bem sucedido. Porque ele é sincero, mas ao mesmo tempo ele é alguém sensível. É alguém que se preocupa com as necessidades daqueles que lhe ouvem. Sinceridade, então, é um princípio indispensável à vida do pregador. Aliás, ser sincero significa não viver por conveniências, mas, acima de tudo, viver por princípios. O pregador sincero é aquele que jamais trairá a sua própria consciência. Ele jamais negociará as verdades nas quais ele crê. O pregador não pode viver sem essa qualidade. Eu gostaria de ler com você
um texto muito interessante da palavra de Deus. Tito capítulo 2, versículos 7 e 8. Se você tem a sua Bíblia em casa, você pode abri-la e ler comigo. A palavra de Deus nos diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. O pregador que obedece aos princípios colocados nesses dois versículos, ele assumirá diante da sua missão uma postura de sinceridade. Mas além disso, ele deve ser alguém humilde. O que é que significa isso? O indivíduo humilde é aquele que conhece a si mesmo. Ele não se coloca além daquilo que ele é de verdade. Isso é muito difícil. Existem pessoas com um autoconceito extremamente elevado. Elas não conseguem olhar no espelho de uma forma real. Ou então, fechar os ouvidos para os conceitos que as pessoas têm a seu próprio respeito. O indivíduo humilde sabe se colocar no devido lugar. Ele não se coloca nem além, nem aquém daquilo que ele é. Nós sabemos que isso é muito difícil. É por isso que o filósofo já dizia: conhece-te a ti mesmo. Porque se isso acontecer, nós vamos estar nos colocando num conceito correto, numa posição de equilíbrio. Há uma grande tentação ao que o homem se vanglorie. Aliás, o homem busca algumas coisas básicas quando ele se esquece da direção da palavra de Deus. Por exemplo, ele busca poder, ele busca os aplausos das pessoas, ele busca glória para si, ele busca lazer, ele busca dinheiro, porque através do dinheiro ele adquire destaque, ele adquire poder sobre as pessoas. O pregador precisa tomar cuidado com isso. Ele precisa ser alguém que a todo instante está atribuindo toda a glória do seu trabalho a Deus acima de tudo. Quando ele se esquece desse princípio, ele começou a dar passos seguros para o naufrágio, para a derrota no seu ministério. Aliás, Jesus foi um padrão perfeito de humildade. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele foi o padrão perfeito de humildade. E o pregador deve aprender com esse padrão, com esse modelo que Jesus representa para todos nós. João Batista também foi um modelo de homem humilde. Ele não era apenas um homem rude, um homem que tinha uma dieta balanceada entre mel silvestres e gafanhotos, mas ele era um homem completamente humilde. Seus discípulos, uma certa vez, disseram: olha, tem um homem aí que está fazendo mais discípulos do que você faz. Então João Batista, sabendo que se tratava do Messias, virou para os seus discípulos e disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele fez isso porque ele sabia quem era e sabia de quem ele estava falando. E, acima de tudo, ele se punha dentro de um padrão perfeito de humildade. O bom pregador dá glória a Deus sempre quando recebe elogios, quando recebe os aplausos dos homens. Aliás, o cantor Vitorino Silva dizia: se os aplausos eu receber, no Calvário irei me gloriar. Eu acredito que aqueles que ministram a palavra de Deus precisam aprender esse princípio. E todas as vezes que assumirem a obrigação da pregação, subindo aos púlpitos, deve fazê-lo lembrando-se que a sua capacidade vem de Deus. E que sem a confirmação do Espírito Santo, a pregação, a mensagem que ele vai entregar, o seu trabalho será um grande fracasso. O texto 3 da nossa aula
traz dois outros princípios, chamados honestidade e seriedade. O pregador tem obrigação de ser alguém absolutamente honesto na sua pregação, na sua mensagem e, sobretudo, no seu estilo de vida pessoal. Aliás, a sua vida pessoal e a sua vida ministerial, isto é, a sua mensagem, tem que estar juntos num casamento perfeito. Eu creio que o grande certificado de idoneidade do ministério da pregação está na vida do pregador. Se ele não tem uma boa reputação, ele não deve também continuar no exercício do ministério da pregação. A honestidade na vida do pregador deve ser algo espontâneo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, deve ser algo natural. E, em terceiro lugar, algo contínuo. Ele deve ter credibilidade na frente do seu público. Ele precisa ser visto pelas pessoas como alguém absolutamente honesto. Nós sabemos que isso não é fácil. O diabo, a todo instante, procura minar ministérios exatamente nesta área. Quando pequenas frestas, pequenas brechas são deixadas, ele entra ali exatamente para romper e tornar aquele ministério de pregação algo inviável. E ele faz isso permitindo que as pessoas cometam deslizes. O pregador, ele tem que tomar cuidado com isso. Eu vou ler com você uma passagem que está em Lucas capítulo 22, versículo de número 31. Nos diz assim a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus estava alertando a Pedro de que Satanás tinha um projeto de destruição da sua vida através da tentação. Assim acontece com o pregador. Mas ele deve tomar cuidado e vencer todas essas tentações. Ele deve ser honesto no falar. Ele deve ser honesto na forma com que se veste, na forma como se apresenta. Ele deve ser honesto nos seus relacionamentos. Ele deve ser honesto nas finanças e em seus compromissos. Tomar dinheiro emprestado pode ser legítimo, mas ao mesmo tempo algo extremamente perigoso. O pregador precisa tomar cuidado com isso. A sua vida financeira tem que ser inatacável. Tem que ser algo absolutamente correto, porque ele tem que pautar a sua vida neste princípio de honestidade absoluta. O segundo princípio que estamos vendo nesse texto é o da seriedade. E é claro que o pregador deve ser sério. Isso não é sinônimo de ser mal-humorado, de ser alguém sisudo, de forma alguma. O pregador deve ser alguém bem-humorado, ele deve ser alguém alegre, feliz. Entretanto, isso não implica em que ele utilize na sua pregação gracejos inconvenientes. Ele pode procurar motivar o seu público contando alguma história engraçada e procurando ser alegre e extrovertido no seu trabalho. Deus é um ser maravilhoso, porque ele não precisa estabelecer para nós um padrão em termos de reações, em termos de personalidade. Por exemplo, existe aquele pregador introvertido, existe o outro que é extrovertido, e Deus usa ambos. Entretanto, o padrão da seriedade deve acompanhar o pregador. O pregador sério é aquele que é confiável, é aquele que encara o seu ministério como a coisa mais importante da vida. Ele é sério na sua vocação, ele é sério na sua interpretação das Escrituras, ele é alguém sério no compromisso que tem de ser um expositor da palavra de Deus. Ele é bem-humorado muitas vezes, mas não é leviano. Ele encara com toda a seriedade o seu trabalho, porque a sua vocação, acima de tudo,
provém de Deus. Foi Deus quem o comissionou. E ele executa o seu trabalho com todo o temor, com toda a seriedade possível. O texto número 4 tem como título Coragem e Otimismo. Eu acredito que a tarefa da pregação da palavra de Deus exige de quem exercita este ministério muita coragem. Porque às vezes o pregador, ele é tentado a desanimar, ele é tentado a não prosseguir, porque ele está lutando contra principados e potestades enquanto prega, enquanto exerce o seu ministério. Mas ele tem, acima de tudo, que ser alguém corajoso. A Bíblia conta a história de Josué. No capítulo 1, versículo 1 do seu livro, esse texto nos informa que Moisés havia morrido e que agora Deus estava comissionando a Josué para assumir a vanguarda do povo, substituindo a Moisés. É interessante que Deus a todo instante procura animar a Josué. Isso nos mostra que ele não estava muito encorajado para exercer aquele trabalho, porque ele conhecia aquele povo. Era um povo complicado, murmurador, fofoqueiro, brigador. E, quem sabe, intimamente Josué estava dizendo: Senhor, eu assumo a direção de qualquer povo, menos deste povo. Entretanto, Deus dá algumas palavras de encorajamento a Josué. No capítulo 1, versículo 9, Deus lhe diz o seguinte: não te mandei eu ser forte e corajoso. O pregador deve ser alguém corajoso. Deus, de forma alguma, chamará pessoas medrosas e covardes para exercerem função de importância, funções representativas no seu reino. Ele sempre chamará pessoas corajosas. No Pentecostes nós percebemos isso. Aqueles gatos pingados que representavam os cristãos daquela época saíram de forma ousada e corajosa pregando a palavra de Deus. E Pedro, diante dos algozes de Jesus, com muita coragem, disse: analisem vocês, o que é que vocês acham mais prudente? Obedecer a homens ou obedecer a Deus? O livro de Atos nos informa que aqueles poucos irmãos que representavam a igreja primitiva, sob intensa perseguição, saíram dali pregando o evangelho com toda a coragem. Ao ponto de Pedro, aquele que havia traído a Jesus, virar para os seus perseguidores, autoridades naquele período, dizendo: não posso me calar diante daquilo que tenho visto e ouvido. Importa antes obedecer a Deus do que a homens. O pregador é alguém extremamente corajoso, destemido, pronto para assumir a sua função no reino de Deus. Mas ele deve ser alguém cuja vida é pautada no otimismo. Aliás, ele precisa influenciar os seus ouvintes a assumir uma postura de fé diante dos desafios e as dificuldades da vida. Para isso, ele deve ser alguém otimista, alguém que tem uma perspectiva positiva da vida. Ele precisa saber que o cristão, embora sofra perseguições, embora viva na iminência do fracasso, jamais naufragará. O cristão vencerá sempre todas as suas lutas, todas as suas batalhas, porque é filho de Deus. O pregador tem que ter essa perspectiva de fé, tem que ter essa visão otimista da vida e influenciar os seus ouvintes com esta mensagem. O texto 5 nos fala sobre a oração na vida do pregador. O pregador tem que ser alguém disciplinado no estudo da palavra de Deus e alguém disciplinado na sua vida de oração. O sucesso do seu ministério dependerá de forma decisiva da sua vida de oração diante de Deus. Eu gostaria de citar para você algo que está aqui na página de número 5 do nosso manual. Se Satanás puder transformar um ministro cobiçoso em amante do louvor, de prazer e de iguarias, terá arruinado o seu ministério. Entrega-te à oração e obtém teus temas, teus pensamentos
e tuas palavras diretas de Deus. Lutero pregava suas melhores horas em oração. É muito interessante essa leitura, porque ela capitaliza para a oração todo o sucesso do pregador, no momento em que ele se prepara e também no momento em que ele está diante do seu público, cumprindo com o seu ministério de exposição e de pregação da palavra de Deus. Eu gostaria, no final dessa aula, ainda citar algumas coisas que disse E.M. Bounds em seu livro Poder através da Oração. Acompanhem comigo. O púlpito de hoje é pobre de oração. O orgulho da erudição opõe-se à humildade e à dependência da oração. A oração do púlpito é por demais oficial, um desempenho da rotina do culto. Para o púlpito moderno, a oração não é mais força poderosa como era na vida e no ministério de Paulo. Todo pregador que não faz da oração um poderoso fator em sua vida e ministério é fraco como agente no trabalho de Deus e impotente para fazer prosperar a sua causa neste mundo. Esta é uma grande verdade. Sem oração, jamais teremos um ministério de pregação frutífero e abençoado. Desta forma, a vida de oração do pregador é requisito indispensável para que ele possa ter um ministério bem-sucedido. Estamos chegando ao final da nossa aula. Quero apresentar novamente o nosso manual. Você precisa adquiri-lo para um bom acompanhamento do nosso curso. Deus te abençoe. Estaremos juntos no nosso próximo encontro.